Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estou aqui para ensinar a história geral da pré-história à idade contemporânea aos dias de hoje. Bom, na última aula vimos um pouco mais sobre as cidades-estado que já estavam se expandindo. Com o tempo se expandiram a um ponto em que gerou conflitos entre territórios e esses conflitos geraram guerras por território. A cidade-estado que dominava era considerada como um império, seu líder, o imperador. A partir de 2300 a.C., aproximadamente, o governo das cidades-estado foram substituídos pelos impérios. E esses impérios, geralmente no início, eram bem instáveis e de vida curta. Os estados que perdiam na guerra para o estado dominante, ou seja, as cidades-estados conquistadas, eram obrigadas a pagar tributo, mas essas cidades não eram controladas internamente pela cidade dominante. Os estados ali dominados eram submissos, apesar de terem que pagar tributos, eles podiam viver suas vidas normalmente. E com isso, em tempos em que os impérios eram fracos, a cidade dominante era fraca, cidades submissas, cidades-estados dominadas, podiam se reerguer para conquistar o trono e o título de império. O primeiro grande império foi fundado por Sargão I, onde ele dividiu a Suméria em duas partes. Akkad, que era a região, o nome da região onde foi fundada a capital, no caso a capital de Akkad, e Suméria, que era o resto da Suméria. Sargão era um líder militar excelente, guiando seus exércitos a várias vitórias, e também era um administrador interno muito bom, ficando no poder por cerca de 56 anos, até a sua morte por volta de 2276 a.C. Como Sargão era semita, falava a língua semítica, como o árabe e o hebraico, semitas passaram a ser dos dominantes daquela região, substituindo a dominância suméria que estava no início na Mesopotâmia. E com a morte de Sargão, após 56 anos aí de poder, os impérios voltaram a ser instáveis, com cidades-estado entrando e saindo do poder na Mesopotâmia. E apenas em 1813, ou seja, de 276 com a morte de Sargão até 1813, a Mesopotâmia ficou numa era de entradas e saídas de poder, numa era bem instável. Em 1813, um líder amorita chamado Shamshi-Adad assumiu o controle da Assíria como líder. E um novo governo ali forte surgiu desde então. A Assíria se demonstrou uma potência muito forte para comércio, trocando, por exemplo, tecidos, pratas e ouro. Após a morte de Haddad, em 1781 a.C., o governo assírio sucumbiu e um novo governo entrou no poder. Então, o controle da Assíria, com Haddad como líder, teve de 1813 a 1757 aí. Em 1757, a maior parte da Síria já estava sendo dominada sob o controle da Babilônia. E sob a liderança do poderoso rei Hammurabi, conquistaram toda a região da Akkad, que ficou conhecida como a Babilônia após a conquista. Depois de conquistar toda a Síria, ele conquistou a Mesopotâmia por completo. E para manter a ordem dos seus súditos, Hammurabi criou as primeiras escritas de leis, conhecidas como Código de Hammurabi, que estava relacionada às consequências que certas atividades mesmo cotidianas dos súditos trariam, como, por exemplo, se uma pessoa em uma casa roubasse, as mãos dela eram cortadas como punição. Ou se ela roubasse de uma casa com chamas, iria ser uma pena de morte, onde o ladrão iria morrer queimado. Uma casa que caísse, o arquiteto dessa casa era morto
como consequência do mau trabalho que ele ali desempenhou. E por volta de 1680 a.C., os povos do exterior começaram a se tornar uma ameaça para a Mesopotâmia, né? No caso a Babilônia ali. Povos como hurritas e hititas chegaram a invadir a Babilônia, e a Babilônia, através de sucessivos ataques vindos do exterior, teve sua queda em 1595 a.C. Assim, a Mesopotâmia, novamente teve uma era de constantes lutas por poder, uma era instável. E enquanto essa era de instabilidade estava ocorrendo, outra potência ao sudeste, ao mesmo tempo, estava em ascensão, o Egito. Desde 1595, com a queda da Babilônia, até 1000 a.C., eles ficariam em instáveis dominâncias no poder, onde de 1000 até 539 a.C., ou seja, aproximadamente aí 400 anos, a Babilônia se levantaria novamente para o poder dominante, onde os assírios criariam o maior império que o mundo já viu até então. A Babilônia estaria aí no seu auge do poder. Bom, espero que vocês tenham gostado um pouco sobre a introdução dos impérios. Sobre os impérios ainda não acabou. Vão aí pelo menos mais umas 2 aulas para acabar só esse tema dos impérios. Vou ainda falar sobre o Egito, sobre os reinos além da Mesopotâmia e do Egito, como os hebreus, que foram extremamente importantes aí na influência da história. Mas hoje deu para pegar um pouco da noção, hoje era mais para passar mesmo um conteúdo focado na Mesopotâmia, império na Mesopotâmia, mas ao longo das próximas aulas eu vou falar dos impérios e de como esses impérios surgiram nas outras regiões, como o Egito. Lembrando, galera, que essas coisas acontecem paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui sobre os impérios na Mesopotâmia, está ocorrendo a mesma coisa no Egito, por exemplo. Está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Obviamente não dá para falar tudo ao mesmo tempo aqui, senão ia ficar meio confuso, mas vou parar um pouco agora a Mesopotâmia e focar em outras áreas para mostrar para vocês que ao mesmo tempo que está ocorrendo uma atividade num lugar, está ocorrendo outras coisas, na verdade, né, outras atividades ao mesmo tempo em outros locais. Se a aula ajudou vocês de alguma forma, se puderem deixar um like ou um comentário, ajudaria bastante e ficaria muito feliz. E nos vemos na próxima aula, então. Até mais e bons estudos!